O tema da nossa ministração hoje é: a mente é um campo de batalha. Repita comigo: a mente é um campo de batalha. Põe a mão na sua cabeça assim. Repita comigo. Em nome de Jesus, toda passividade, todo engano de Satanás, na minha mente, eu repreendo agora e ordeno que saia da minha mente. E eu coloco, nesta hora, a minha mente debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10. Nós vamos ler o 4 e o 5. Jordana, você tem aí a tradução da ARA ou da NVI? ARA. Pode ser a ARA. Pode ser a NVI, então. Nós vamos ler o 4 e o 5. O apóstolo Paulo diz assim. Apareceu não? Deu não? Nem de lá? De lá está aparecendo? Não? Cadê o técnico? Vou ler para vocês, irmãos. Vamos continuando aqui. 2 Coríntios 10, 4 e 5. O apóstolo Paulo diz assim: porque as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve isso na segunda carta aos Coríntios. Por que ele escreve isso? Ele precisou escrever isso novamente. Porque primeiro ele tinha escrito uma carta para a igreja de Corinto, fazendo uma exortação para que houvesse correção e arrependimento naquela igreja. A cidade de Corinto era uma cidade de uma cultura pagã muito promíscua. Muitos rituais pagãos e muita promiscuidade, muita imoralidade sexual. E a igreja de Corinto, eles estavam misturando o paganismo e a imoralidade deles com o evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fica sabendo disso. E na primeira carta ele exorta a igreja, que a igreja deveria estar triste, mas a igreja estava orgulhosa, soberba e com muitas divisões. Eles se consideravam muito espiritualmente maduros. Por quê? Porque era uma igreja que manifestava nos dons do Espírito. Então, eles falavam em outras línguas, eles tinham os dons, todos os dons de fé, dom de cura. E eles se orgulhavam disso. Mas eles estavam misturando a cultura pagã com o evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele até contrasta isso com a sabedoria mundana com a sabedoria espiritual. Quando ele manda a primeira carta, alguns se arrependem, outros não. Aí ele escreve a segunda carta, em defesa do evangelho de Cristo e em defesa do seu apostolado. Porque ali ainda havia influências e doutrinas errôneas dentro daquela igreja, que ele coloca como fortalezas, né, como convicções erradas que estavam ameaçando a fé dos coríntios. E ele fala, existe uma luta. Nós temos armas para essa luta. Mas as nossas armas, elas não são humanas. Elas não são carnais, em algumas traduções. Elas são armas poderosas em Deus. Ele está falando, são armas espirituais, que destroem fortalezas, destroem sofismas. O que são sofismas? Que Satanás lança na nossa mente.
São argumentos enganadores que parecem fazer sentido, mas que estão errados. E Satanás, ele tem uma estratégia muito boa para isso. E ele fala, as nossas armas, elas são espirituais. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque ele mesmo teve essa revelação e escreveu o livro de Efésios. Ele fala que nós ressuscitamos com Cristo. E estamos assentados à direita do Pai nas regiões celestiais. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha uma profunda revelação sobre as realidades espirituais. Porque Jesus mesmo revelou para ele. No seu chamado, ele teve um encontro, foi com Jesus glorificado, quando ele se converteu. Ele não caminhou com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus glorificado. E quando ele faz uma defesa, lá em Atos 26, para o rei Agripa, que ele relata a sua conversão a caminho de Damasco, ele fala que Jesus disse para ele, pode colocar aí para mim, por favor, se tiver jeito, Atos 26, 17 e 18. O que Jesus fala para o apóstolo Paulo na sua conversão? Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, foi dado para Paulo uma incumbência de abrir-lhes os olhos. Traz para eles revelação do mundo espiritual, das regiões celestiais, para convertê-los das trevas para a luz, para tirá-los do poder de Satanás para Deus. E o apóstolo Paulo, ele sabia que era impossível implantar o reino da luz sem o confronto com as obras das trevas. E o apóstolo Paulo mesmo nos ensina isso. Lá em Efésios 6, 10, ele fala, finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus. Irmãos, só veste a armadura quem vai para a guerra. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele estava avisando, o diabo vai trazer cilada. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, ele está aqui mais uma vez trazendo para a igreja, agora para a igreja de Éfeso, essa revelação das regiões celestiais e dessa guerra que é travada no mundo espiritual. E a primeira parte da armadura que ele fala é: mantenham-se firmes, cingindo-se com a verdade. Então, a primeira peça é a verdade, porque você só se livra de uma cilada de Satanás se você conhecer a verdade da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo está falando ali daquela fortaleza que estava na mente da igreja de Corinto. E ele fala, a nossa luta não é contra pessoas. Por isso que Jesus, irmãos, falou para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Ame o seu inimigo, ore por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque a nossa luta é espiritual, ela não é uma luta natural. E eu quero perguntar para você aí, pensa aí na sua mente. Com quem você está lutando hoje? Com quem tem sido a sua luta? É com o seu marido? É com a sua esposa? É com o seu filho? É com o seu vizinho? Com o seu patrão? Com o seu pai? Com a sua mãe? Com o seu chefe? Com quem tem sido a sua luta hoje? Porque a nossa luta não é com pessoas. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele nos revela
a realidade da existência de um reino espiritual onde forças malignas operam em hierarquia. Ele fala, algumas traduções, principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais do mal. E cada um, querido, tem uma hierarquia. Principado, por exemplo, ele age numa nação. Potestade, ele age em pequenas regiões. Esse dia eu estava conversando com a irmã e ela falou assim, que de madrugada tem um centro espírita aqui perto e eles vão para esse cruzamento aqui fazer o despacho. Eles estão ali demarcando território. Por que às vezes em algumas regiões é tão difícil você ganhar as pessoas para Jesus? Que existe ali potestades. Existe ali algo que está, as trevas estão ali também tomando espaço. E a igreja tem que discernir o mundo espiritual, porque a igreja foi dada a ela uma autoridade. O mundo espiritual, ele precisa ser discernido. O que é discernimento? É capacidade de perceber e julgar. O livro de Hebreus, que muitos teólogos falam que foi Paulo que escreveu, lá em Hebreus 5, 13 e 14, pode colocar para nós, por gentileza. Olha o que ele fala. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ele está falando o quê? Do discernimento espiritual, que é um exercício que o cristão ele tem que ir fazendo para ele desenvolver esse discernimento espiritual. E ele faz isso através do ensino da justiça, que é a palavra de Deus. Nós não vemos o mundo espiritual, meus irmãos, mas nós podemos aprender a discernir pelo exercício constante. O autor de Hebreus, ele também fala, lá em Hebreus 4, 12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E ele, pouco antes, o que ele tinha falado? Nesse mesmo capítulo 4. Ele tinha falado assim, resta um descanso para o povo de Deus. Existe um descanso para nós no Senhor. Que o Senhor nos deu, que é a graça de Deus. Mas ele fala no 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. A fim de que ninguém caia. Segundo os mesmos exemplos de desobediência. Ele estava falando do povo de Israel. Porque o povo de Israel era um povo de dura cerviz. E ele fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o povo de Deus deixa de entrar no descanso, porque endurece o coração. Quando o Senhor traz a palavra, traz a verdade. E o povo de Israel não entrou no descanso por isso. E a palavra do Senhor fala que as coisas que antes foram escritas, para o nosso ensino foram escritas. O Velho Testamento, ele foi escrito para nos ensinar. Ele tem princípios ali valorosos. E para a gente entender um pouco sobre essa questão do discernimento de espírito, do mundo espiritual que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, no Velho Testamento, queridos, inteiro, você não vai ver nenhum homem confrontando com Satanás que não seja Deus. Só Deus confrontava, o homem não confrontava. Moisés, ele falava com o faraó e o faraó não obedecia, Deus mandava praga. Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador.
Você vai ouvir o profeta Zacarias dizendo: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Você vai ver Davi tocando um instrumento de adoração que atormentava Saul. E ele começava ali o ambiente de adoração, expulsava aquele espírito atormentador. E esse espírito atormentador levou Saul até o suicídio. Porque no princípio, irmãos, Adão, ele havia sido criado para ser imagem e semelhança de Deus. Deus deu para ele a autoridade para guardar o jardim. Você só guarda algo que tem perigo ou ameaça, entendeu? De invasão. E Deus deu essa ordem para Adão guardar o jardim. E Adão negligenciou sua autoridade, deixou o inimigo entrar e enganá-los, e veio a queda. E o domínio, o governo que Deus tinha dado para Adão sobre a terra, ele foi passado para Satanás. Deus tinha abençoado Adão e dado essa autoridade: você vai ser meu representante. Você vai ser nossa imagem e semelhança, a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo ali, em concordância, deu uma autoridade para Adão ser imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Guarde o jardim. E ele tinha que guardar. E ele fala: encha a terra e sujeitem-na. Dominem. Então ele tinha o domínio. Mas com a queda, a terra passou a ser dominada por Satanás. Lá em Lucas 4:6, Satanás fala para Jesus: eu lhe darei toda a autoridade sobre os reinos do mundo, se me adorares, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Olha lá, ó. Porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Foi dado a Satanás a autoridade que era do homem. Por isso que você vai ver na Bíblia, João falando: o mundo jaz no maligno. O apóstolo Paulo falando: o Deus deste século cegou o entendimento do descrente. Você vai ver Jesus chamar Satanás de príncipe deste mundo. Você vai ver Pedro falando: o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. Isso aqui, Jesus já tinha sido crucificado. Porque Satanás, ele continua em nosso derredor. E sempre, irmãos, que o cristão negligencia a sua autoridade espiritual, não resistindo às obras das trevas, ele vai ser enganado. Satanás entra para fazer um estrago na vida da pessoa. E o primeiro encontro de Jesus com Satanás, você vai ver lá na Bíblia, quando você lê, que foi depois do batismo de Jesus no Jordão. Porque até então Jesus era carpinteiro. Não tinha vindo ainda a autoridade sobre um homem sobre a terra. Na terra, uma autoridade sobre Satanás. E no batismo de Jesus no Jordão, quando os céus se abrem, que o Espírito de Deus desce como uma pomba e pousa em Jesus, e se ouve a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Naquela hora, queridos, a Trindade estava ali, em unidade, em concordância, novamente, ungindo Jesus com essa autoridade e cumprindo Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados. Deus estava trazendo de novo essa autoridade sobre Jesus, porque Jesus veio ser homem, para dar essa autoridade sobre a terra novamente, a autoridade para expulsar Satanás. Porque Adão não resistiu a Satanás. E Satanás tomou o domínio.
Agora Jesus vem com essa unção para expulsar Satanás. Depois, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, logo depois do seu batismo. E o que Satanás se encontra com ele faz? Tenta enganar Jesus. Queridos, você pensa, se Satanás tentou enganar Jesus, não vai tentar enganar você? Não vai tentar colocar fortalezas na sua mente? E você vai ver o que Jesus faz em Mateus 4:10. Pode colocar, por favor. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus resiste a Satanás, fala: retire-se daqui. Que era o que Adão deveria ter feito. Mas Adão cedeu, né? Por isso que precisamos, queridos, ter o discernimento espiritual. Você acha que Jesus faria ou ensinaria alguma coisa desnecessária para o cristão? Você acha? Quem que acha? Eu não acho. Na Bíblia não tem uma sequer palavra desnecessária. E você vai ver em Mateus 10:1, quando Jesus chama os 12, primeira coisa que Jesus ensina para eles, a primeira coisa, chamando os seus 12, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Primeira coisa que Jesus faz para os seus discípulos, dá autoridade espiritual para eles. Você vai ver em Lucas 13, Jesus, ele ensinava na sinagoga no sábado. E ali tinha uma mulher encurvada. Fazia 18 anos que essa mulher estava encurvada. E Jesus expulsa esse demônio. E a palavra fala que havia ali um espírito de enfermidade naquela mulher. Espírito de enfermidade. Não era a mulher que era enferma, era o espírito de enfermidade se apossou do corpo dela. Jesus expulsa. No versículo 16, você pode colocar para a gente? Lucas 13:16. Olha o que Jesus fala, porque os fariseus começaram a falar que ele estava curando no sábado. Ele fala assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Ela estava num cativeiro, essa mulher. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, o que significava uma filha de Abraão, queridos? Ela estava na sinagoga, ela era uma filha de Abraão. Ela era uma filha da promessa. Jesus mesmo estava falando. Ela era uma judia, filha de Abraão. A quem Satanás trazia presa há 18 anos. Aquela mulher estava num cativeiro há 18 anos. Por causa de um espírito de enfermidade. Ela era da congregação. Então, quando você encontra uma pessoa, queridos, que está com uma doença, que não tem justificativa, você pode orar por ela, que ela precisa de libertação. Tem doenças que são para glorificar o nome do Senhor. Mas tem enfermidades que são espíritos de enfermidade, como está aqui na palavra de Deus. Em Lucas 11:14, fala que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo falou. E a multidão ficou admirada. E depois que Jesus tinha chamado os 12, queridos. Você vê, o demônio que era mudo. Não era a pessoa que era muda. Era o demônio que era mudo. Expulsou o demônio, voltou a falar. Porque tem enfermidades que são causadas por Satanás. Depois Jesus, ele chamou outros 70. E fez a mesma coisa. Deu autoridade espiritual para eles. Lá em Lucas 10:17, coloca para a gente, por favor. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome.
Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Porque os fariseus, eles não tinham essa revelação. Jesus deu aos pequeninos, queridos. E Jesus estava falando para eles, eu estava lá no céu, do lado do meu Pai, quando eu nem tinha vindo para a terra, quando eu vi a rebelião lá no céu, os anjos que foram criados para louvor da glória de Deus, eles foram influenciados por um líder, Satanás. E meu Pai mandou os anjos jogar ele lá. Ele fala, Jesus viu que Satanás tinha que ter sido expulso. Por isso que ele estava ensinando para os seus discípulos. Ele não sai se não for expulso. Ele não sai da sua casa se ele não for expulso. Ele não sai do seu casamento se ele não for expulso. Ele não deixa de atormentar o seu filho se ele não for expulso. Porque é uma autoridade que o Senhor deu aos seus pequeninos, queridos. E o Senhor fala para eles, o Senhor estava querendo dizer para eles, um anjo fora da posição é um demônio. E um homem fora da posição ao qual Deus criou ele para ser imagem e semelhança de Deus, ele fica endemoniado, viu, queridos? Aprenda isso. Um homem fora da posição a qual Deus criou ele para ser imagem e semelhança de Deus, ele fica endemoniado. Ele entra para um cativeiro de Satanás. Satanás não saiu da presença de Deus sem ser expulso, não saiu da presença de Jesus sem ser expulso. E Jesus diz para eles, mas alegrem-se, porque o nome de vocês está no livro da vida. Alegrem-se, porque vocês têm comunhão com o Pai. Vocês têm livre acesso ao Pai. Para vocês viverem nessa comunhão e o poder do Pai vir até vocês e vocês usarem essa autoridade espiritual. Amém? A autoridade, querido, espiritual, ela tem um propósito. É para o reino de Deus avançar. Porque não tem como ter um reino de luz e trevas, queridos, no mesmo lugar. As trevas têm que sair para a luz expandir. E a luz espanca toda a treva. Mas é preciso ter esse entendimento na nossa mente. Porque se criou hoje uma fortaleza maligna, aonde nós negligenciamos a nossa autoridade espiritual, que Jesus, desde quando ele pôs o pé aqui na terra, ele vem ensinando isso para nós. Não foi à toa, é para nós agirmos, avançarmos. Porque Jesus chegou falando, é chegado o reino dos céus. Entendeu? Ele veio falando, é chegado, porque pode recuar trevas. Império das trevas pode recuar, que o reino dos céus está avançando, está chegando. Amém? E Jesus deu essa autoridade para a igreja. Quando Jesus pergunta para Pedro, quem vocês dizem que sou? E ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E em Mateus 16, 18, coloca para a gente, por favor. Ele diz assim, eu lhe digo que você, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Jesus deu as chaves do reino dos céus para a igreja, queridos. E Jesus, ele ainda continua. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Entenda isso. Pai, Filho e Espírito Santo, em concordância, deu uma autoridade para Jesus. A mesma autoridade que tinha sido dada para Adão no Éden. Adão negligenciou, entregou para Satanás. Jesus veio, de novo, no batismo de Jesus estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em concordância, trouxe essa autoridade de novo. E Jesus deu para a igreja, em concordância, o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Isso é uma autoridade dada para a igreja. Por isso, querido, que quando a gente se junta para orar por uma causa, as trevas não prevalecem. Eu e meu bem, a gente bate nessa tecla com os casais, toda célula. Acho que os meus discípulos que estão aí, eles já estão até enjoados de ouvir a gente falar. Casal, ore juntos. Porque o casal que ora junto, querido, não tem treva que prevaleça nessa casa, nesse casamento. Porque há uma autoridade espiritual ali. Uma concordância que o Pai, o Filho e o Espírito Santo deu para nós. Amém? Aprenda, isso é discernimento espiritual. Você precisa. Tem algo errado na sua casa? Opa! Vamos orar? Isso tem que ser via de regra na nossa casa. Em Mateus 18, quando Jesus fala sobre a ofensa do irmão, você tem um irmão que te ofendeu, que tem algo contra você, vai lá ter com o irmão. Se ele não te ouvir, leva mais um. E Jesus fala no 18, no 17. Põe para mim, por favor. Mateus 18, 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate-o como gentil e publicano. Pode pôr o 18. Em verdade, Jesus está falando, em verdade, isso aqui é um princípio espiritual, uma lei espiritual. Em verdade, lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra, está falando sobre a igreja, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. É um princípio de autoridade. Jesus deu as chaves do reino, queridos, para abrir essa porta e tirar os aprisionados do cativeiro de Satanás. Trazê-los para a verdade, para a luz. Porque o reino dos céus, queridos... Espera aí que eu bati o dedo aqui. Aqui. Porque o reino dos céus, querido, se Jesus deu uma chave para nós, é porque tem porta. E a gente vê isso na Bíblia. Existem portas no mundo espiritual. Lá em Apocalipse 3, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gênesis 4, você vai ver Deus falando para Caim, o pecado jaz à porta, mas te cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta. Está falando de mundo espiritual. Porque se você abrir para o pecado entrar, Satanás vai entrar junto na sua vida. As portas que você abre para Jesus, você pode abrir as portas ou para Jesus ou para Satanás. Satanás, ele vai entrar na vida de uma pessoa através da iniquidade. Tem cristão fechando a porta para Jesus, que Jesus está batendo para quê? Para comunhão. Tem cristão que fecha a porta da comunhão com Jesus. Não tem comunhão com Jesus. Não tem intimidade com Jesus. E abre a porta para o pecado. Para Satanás entrar e ceiar com ele. E Satanás entra, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Porque
para sair, ele tem que ser expulso, ele entra invadindo mesmo. E quando Jesus ele cura um paralítico que tinha 38 anos, que estava paralítico no tanque de Betesda, primeira coisa que ele pergunta para o paralítico: queres ser curado? Porque Jesus fazia perguntas para nós. Por quê? Porque a gente precisa querer. Você quer ter comunhão com Jesus, com a luz, ou você quer ter comunhão com as trevas, com Satanás? É uma escolha. E Jesus, lá, depois dele curado, Jesus encontra com ele na sinagoga. Põe para mim, por favor, João 5,14. Olha o que Jesus fala para ele. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, Jesus está fazendo uma advertência para ele. Olhe, você está curado. Jesus tinha curado ele. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça com você. Olha a advertência que Jesus estava dando para ele. Não volte a pecar. Quer dizer que ele estava paralítico por causa de um pecado. E agora me fala, existe poucas coisas piores, irmãos, do que uma pessoa ser paralítica. E Jesus estava falando para ele: você pode ficar pior do que você estava quando paralítico. Sabe por quê, queridos? Satanás, ele entra e ele toca na vida da pessoa. Não pense você que você abrindo a porta para Satanás, ele não vai tocar na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, nos seus bens, porque vai. Isso aqui é Jesus que está falando. Maior autoridade que a gente tem na nossa vida. Que a gente tenha temor. Amém? E por isso que o apóstolo Paulo, ele estava tão indignado com a igreja de Corinto. Porque aquela igreja, quando ele fala que a nossa arma ali, para vencer aquela fortaleza, ela tinha que ser uma arma espiritual, porque aquilo que estava acontecendo com aquela igreja, porque lá em Corinto tinha ali pecados de moralidade sexual, divisão, todo tipo de pecado. E tinha ali um homem que estava adulterando com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo, ele exorta aquela igreja e fala: vocês deveriam estar tristes. Por quê? Porque vocês tinham que estar em contrição, porque vocês estão permitindo isso dentro da igreja. E ele fala lá em 1 Coríntios 5,4, coloca para mim, por gentileza. O apóstolo Paulo, ministro da graça de Jesus, da graça da cruz, olha o que ele fala. Quando vocês estiverem reunidos, falando da unidade de concordância da igreja, a autoridade da concordância da igreja. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, ele está falando, eu vou estar aí com vocês, em concordância, em espírito. Estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído. Entreguem este homem para Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O apóstolo Paulo, ministro da graça de Deus, que as pessoas distorcem aí hoje. E sabe por que o apóstolo Paulo estava falando isso aqui? Ele fala porque o fermento, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Vocês permitindo o pecado, a iniquidade dentro da igreja. O que é a iniquidade? É o pecado consciente. Eu estou pecando e está tudo bem. Estou pecando e estou vivendo a vida cristã, de boa. Entendeu? A iniquidade, ela afronta, ela ofende a santidade de Deus. Que Jesus trouxe para a igreja. A santidade. Porque você só confronta as trevas se você não tiver aliançado com as trevas. E o apóstolo Paulo ali, a indignação do apóstolo Paulo era porque a igreja deveria estar confrontando as trevas com a sua autoridade recebida por Jesus,
E eles estavam colaborando com as trevas. E não estavam nem tristes por isso. Estava tudo certo. A igreja estava fora do propósito, com uma mente aprisionada. Havia uma fortaleza na mente daqueles irmãos de Corinto. Por isso que o apóstolo Paulo fala que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para quebrar todo o argumento das trevas. Porque as trevas, querida, é que fala para você, não, você pode ir para a igreja, você pode servir na casa do Senhor, você pode louvar e adorar, e sair daqui e ir para o motel com a namorada. Satanás fala isso. Pode encontrar com o amante. Entendeu? As trevas é que fala isso, queridos. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. Você acha que Cristo pensa assim? De verdade, irmãos. Você acha que Cristo tem um pensamento desse jeito? Cristo não tem esse pensamento. Cristo ele trouxe para nós uma vida transformada. Uma vida de glória em glória. Aonde a gente vai deixando para trás o velho homem para crescermos no Senhor. Sabe por quê? Porque tem uma autoridade em nós para expulsar as trevas, tirar as trevas. Aí você vê o cristão dentro da igreja derrotado, um casamento miserável, os filhos no mundo, pessoas aprisionadas emocionalmente. Entendeu? Não desenvolve ministério, não é bênção no corpo de Cristo. Por quê? Porque as trevas aprisionou a mente, com engano. Lá em 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, que é Jesus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque aquele que é nascido de Deus, querido, ele dá as costas para o pecado. Não que a gente não vá cometer um deslize, falar uma coisa que não deve por irmão, num momento de raiva. Mas o Espírito Santo nos constrange um tanto, que você vai ali na hora e fala: meu irmão, me perdoa, eu não queria ter falado isso para você. O casal, às vezes um casal discute um com o outro, mas há um quebrantamento, um arrependimento: eu errei, me perdoa. Satanás vem oferecer pratos para você, você fala: não, eu não quero isso, porque eu não quero perder minha comunhão com o Espírito Santo. Entendeu? Esse é o cristão que está em Cristo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E você acha que aquilo que você faz lá escondido, Cristo está compactuando com você? Ele está fazendo aquilo ali com você? Ele está vivendo aquilo ali com você? Não está, não. Nós precisamos ter temor. Na tradução NLTH, fala assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Não continua, não é uma prática de pecado. Aquela pessoa que está no adultério, estou no adultério, estou no adultério. Estou no vício da pornografia, estou no vício da pornografia, estou no vício da pornografia. Isso é prática de pecado. Estou roubando e continuo roubando. Estou mentindo e continuo mentindo. Estou irando, sendo violento e continuo sendo violento. Isso é prática do pecado. O cristão aprisionado por Satanás, ele apaga a sua autoridade espiritual. Apaga a sua autoridade espiritual. E ele perde sua vida abundante. Sabe por quê? Porque Satanás coloca ali espíritos atormentadores na vida dessa pessoa.
A pessoa na prática do pecado, eu não conheço um que não seja atormentado. É aquela pessoa atormentada. Satanás atormenta a pessoa. Sabe por quê? As trevas escravizam. Você quer conhecer sobre as trevas? Vai estudar sobre o ocultismo para você ver. O que as trevas fazem? Aqueles que são discípulos do ocultismo. Faz a pessoa beber sangue. Se a pessoa não der a oferta que as trevas querem ali, apanha de ficar roxo. Vai conversar com uma pessoa na libertação que passou pelas trevas, servir, prestar culto às trevas. Porque Satanás escraviza. Não é igual o nosso Deus, que ama incondicionalmente. Entendeu? E o cristão, e eu digo para você, aqueles que servem às trevas, andam ali, alinhadinho, não é igual o crente que não está nem aí não, leio a Bíblia o dia que eu quiser, eu oro o dia que eu quiser, eu jejuo o dia que eu quiser, eu venho no culto o dia que eu quiser. Não. Isso é o nosso Deus da graça. As trevas não é assim não, você não obedece às trevas para você ver não, que ele acaba com você. Satanás acaba com você. Mas nós não temos esse entendimento do amor de Deus por nós. O amor que cura, que te restaura, que te transforma, abençoa a sua casa, abençoa o seu casamento, abençoa os seus filhos, te guarda, traz provisão na sua casa, independente se você trouxe oferta ou não. Esse é o nosso Deus e nós negligenciamos as heranças espirituais que nós temos na cruz de Cristo. Inclusive a autoridade que Deus nos deu, a autoridade espiritual. Lá em João 10, 9, 10, diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Isso que está falando. A porta para o mundo espiritual está aberta para nós. A gente entra, tem comunhão com o Espírito Santo. A gente tem acesso às bênçãos celestiais, nos céus e na terra. A gente traz as bênçãos de Deus, o reino de Deus para a terra, para a nossa vida agora. E Jesus fala, o ladrão, Satanás, vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, na eternidade, Satanás não vai matar, nem roubar e nem destruir. Entenda isso. Essa vida abundante que Jesus está falando aqui, é a nossa vida terrena agora. Entendeu? É a nossa vida terrena. Mas aquele que está aliançado com as trevas, ele perde a sua vida abundante. Porque Satanás entra, mata, rouba e destrói. Destrói casamento, rouba a paz, rouba a alegria, rouba a saúde, entendeu? Rouba o emocional equilibrado. Mata sonhos, tira a vida de pessoas. As trevas, queridos, não é coisa brincadeira, não é brincadeira. 1 Pedro 1, 16, 17. Pode colocar para nós, por favor? Pedro fala assim, ele está falando isso para cristão, viu, irmãos? 1 Pedro 1, 16, 17. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um. Opa! Olha o que Pedro está falando aqui. Sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam pai, é nosso pai
celestial, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porque Deus é justo juiz. Ele não é um juiz corrupto, irmãos. Ele julga imparcialmente, ele julga de acordo com os princípios dele, com aquilo que ele estabeleceu. Você querendo ou não, ele te ama incondicionalmente. Mas você tem o direito de escolher. E ele vai julgar não em cima da sua escolha. Ele vai julgar em cima daquilo que ele estabeleceu. Porque Deus, ele tem compromisso com a sua verdade, com a sua palavra. E ele continua. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Isso é uma advertência para nós. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisa perecível, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Porque os nossos antepassados, queridos, eles transmitem para nós maneiras vazias de viver. Transmite. Da mesma forma que você transmite um legado de bênção para os seus filhos, você também pode transmitir para os seus filhos uma maneira vazia de viver. Uma maneira que vai custar caro para ele. E o Pedro faz essa advertência. E a autoridade espiritual, queridos, negligenciada, ela prejudica toda uma geração. Você vai ver aquele maníaco do parque. Você vê o documentário daquele homem. Aquele homem teve um pai ausente. O avô dele, que ensinava a maneira vazia de viver para ele, era um satanista. O avô dele dava sangue para ele beber. E olha o que ele virou, um assassino em série. Por causa de uma lei espiritual que foi quebrada. Sabe qual lei? Foi dada ao homem ser o cabeça da sua casa. Isso é um princípio, uma lei espiritual. Foi dada ao homem ser cabeça sobre a sua casa, sobre a mulher, sobre seus filhos. E quando o homem quebra esse princípio, queridos, Satanás entra. E aí vem geração após geração, homens negligenciando a sua autoridade espiritual sobre a sua casa. E Satanás apoderando das gerações que vão chegando. Querido, isso é tão sério. Eu vou expor algo aqui da minha própria família, da minha própria parentela. A minha parentela para trás tem um histórico de suicídios nas gerações. Suicídios do meu tataravô para cá. O meu pai tentou suicídio, meu irmão tentou suicídio. Eu perdi uma prima de 1º grau que suicidou. A irmã da minha avó suicidou louca. Entende? Todas as nossas gerações para trás tiveram suicídio. Sabe por quê? Eu fui descobrir, depois que eu fui começar a entender o mundo espiritual, as leis espirituais. Meu tataravô derramou sangue inocente. E esse espírito perturbador, porque, queridos, o legado que os nossos pais nos deixam não influencia a nossa salvação, porque a salvação é individual. É uma responsabilidade pessoal. Mas o espírito perturbador, ele perturba, ele influencia. Se não houver ali um posicionamento de aliança com Deus, de arrependimento, que é
a chave para você dar a herança é você arrepender, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Confessar, crer no coração e confessar com a boca. Esses espíritos perturbadores, porque lá atrás foi derramado sangue inocente. E de lá para cá, todas as gerações tinham espíritos perturbadores que enlouqueciam eles e faziam eles até o ponto de tirar a própria vida. E sabe por que meu pai não conseguiu e nem meu irmão? Por causa da intercessão da minha mãe. Uma mulher de oração. Que punha o joelho no chão e orava. E depois que a gente foi ter esse entendimento, hoje eu oro pelo meu irmão incansavelmente para que ele se converta. Porque existe uma fortaleza na mente dele. Sabe por quê? De cabeças que deveriam estar tendo autoridade espiritual sobre os seus filhos. Deveriam ter aliança genuína com Deus. Eles negligenciavam a sua autoridade, servindo às trevas. E vinha outra geração e negligenciava. E vinha outra geração e negligenciava. E vinha outra geração e negligenciava. Entende, queridos? Satanás entrou e ceifou vidas. E dói na minha alma, sabe por quê? Porque eu fui ter esse entendimento depois que a minha prima já tinha tirado a própria vida. Porque eu não ia deixar Satanás roubar a vida dela. E ela morreu desesperada, irmãos. Louca, louca, louca. Ficava internada, saía, ficava internada. Um espírito atormentador, atormentando na mente dela, espírito de morte. E eu fui ter esse entendimento, sabe como? Uma vez meu pai ficou possesso. E o demônio, sabe o que o demônio falou? Tem 300 anos que eu estou nessa família, eu vou matar ele. Eu vi com os meus olhos. Não foi ninguém que contou, não. Foi dentro da minha família de sangue. Por isso que eu desperto, irmãos. Por isso que eu aprofundo na libertação, para me entender por que Jesus falava, expulse os demônios, cura os enfermos, tira aqueles que estão no cativeiro. Porque a gente tem que saquear o inferno, irmãos. A gente vai continuar perdendo pessoas da nossa família para as trevas. Isso me indigna, que eu choro com lágrimas diante do Senhor. Eu falo isso com temor e tremor diante de Deus. Meu bem testemunho, eu como os livros lá em casa, a Bíblia. Eu falo, Pai, me revela o mundo espiritual, porque eu quero ser uma libertadora de vidas. E está aqui a pastora Licivone, que tem o mesmo sentimento. Porque a gente tem essa realidade do mundo espiritual. E hoje eu quero trazer para você, igreja. A igreja tem uma autoridade espiritual. Que foi dada por Jesus. Ele deu aos seus pequeninos. Os pequeninos somos nós, irmãos. E sabe o que a gente faz? A gente se aliança com as trevas. Com o pecado. Povo de coração duro. Ai, Espírito Santo. Queridos, eu não sei por que Deus trouxe você aqui hoje. Mas o Senhor está despertando você. Se arrependa se você está num cativeiro hoje. O Senhor está te dando um alerta. Jesus. O arrependimento, queridos, ele libera a graça de Deus, porque o nosso Deus nos ama. Ele não desiste da gente, irmãos. Ele não desiste. Eu fico vendo, às vezes, pessoas que têm tanta vida que poderia estar sendo usada pelo Senhor.
Está presa no cativeiro. Está presa nas trevas. Arrependimento, queridos, uma palavra que chama metanoia no grego. Ela era usada pelos comandantes de guerra. Quando o exército estava indo numa direção, o comandante falava, é para voltar. Ele gritava, metanoia. Eles davam um giro de 180 graus e voltavam na caminhada. Não era só parar, não. Eles não só paravam, não. Eles davam a volta, iam para outro caminho. Isso é o arrependimento. Não é você parar de pecar. É você virar as costas para o pecado e fazer o contrário. O apóstolo Paulo perseguia a igreja, matava os cristãos. Jesus chama ele e fala para ele, agora você vai sofrer para cuidar da minha igreja. Você vai dar a volta. Você matava a igreja, agora o seu sacrifício. Porque Paulo não media esforços para perseguir a igreja. Quem lê a Bíblia sabe. O que Jesus falou para ele? Você não vai medir esforços. Você não vai ter sacrifício para você cuidar da minha igreja. O apóstolo Paulo tinha essa revelação. Às vezes ele estava na prisão, estava ali pregando para os guardas, para os carcereiros lá, e ganhava para Jesus com alegria. Foi fazer o contrário. Quando Paulo estava com Silas na prisão, que cai as grades, e aquele carcereiro aceita Jesus, que Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, uma promessa de Deus para ele. Que Paulo prega lá para ele, na casa dele, sabe o que ele faz? Cuida das feridas de Paulo. Sabe por quê? Era ele que batia em Paulo. Quando ele converteu, que ele se arrependeu, ele falou, Paulo, vou cuidar das suas feridas agora. Então não é só você parar de pecar, é você fazer o oposto. Se até hoje você adulterou, pare de adulterar e honre a sua esposa. Cuida da sua esposa, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos. Isso é arrependimento. Se volte para Jesus. Se gastava sua mente, seu pensamento com pornografia, gaste sua mente agora com a palavra, para aprender a palavra, para orar. Isso é arrependimento. Agora tem muito cristão que acha que, eu arrependi hoje, paro, faço nada. Passa uma semana, está pecando, a mesma coisa. Isso não é arrependimento não, querido, isso é remorso. E alguns é remorso só de ser pego. Vamos descobrir o que eu estou fazendo. Isso é remorso, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você abandona mesmo, fala, eu não quero mais isso na minha vida. Não quero mais aliança com as trevas. E se você não consegue fazer isso sozinho, tem pessoas aqui na igreja preparadas para isso. Pastores que vão te ajudar, que vão orar com você, que vão fazer libertação com você, que vão caminhar com você. Se você quiser. Tiago 5,16 diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Porque a concordância da igreja desliga no mundo espiritual. É uma oração de fé. Quando a pessoa confessa, vai pedir ajuda. Confessei hoje, amanhã estou com vontade de pecar de novo. Irmão, vem orar comigo. Irmão, conversa comigo. Irmão, me ajuda nisso aqui. Irmão, a igreja é isso. É a gente tirar o carrapicho um dos outros. Efésios 5,11, o apóstolo Paulo fala, e não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz,
Quando você confessa o seu pecado, você está trazendo para a luz aquilo que Satanás tem na mão. O trunfo que ele usa para te aprisionar. Provérbios 28, 13 diz assim: quem encobre os seus pecados não prospera. Isso aqui é a maior verdade, irmãos. Não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. E o Senhor, Ele está hoje, queridos. O Senhor, hoje, Ele quer libertar, Ele quer curar, Ele quer restaurar. E eu faço para você a mesma pergunta que Jesus fez